Pessoal, boa tarde aí para todo mundo. Agora que a gente já começou a gravação, eu já tinha adiantado para todos a programação mais cedo, que agora nesse final de tarde a gente vai ter palestras com ex-alunos do curso falando especificamente sobre a trajetória deles, né? E nessa primeira palestra de ex-alunos, na verdade é uma palestra de uma dupla. O Menta e o Luizinho, ex-alunos aqui, a gente já jogou muita bola junto aí na Copa DPI, né? Não lembro se eu ganhei, se eu perdi, mas já jogamos bola. Na Provavelmente perdeu, porque a gente não perdia nunca. Não, bobagem. falecida Copa DPI, que o pessoal precisava ressuscitar novamente. A NoBugs não joga bola mais, cara. Aí não tem Copa Acabou a DPI. Copa DPI? Ah, não, nós vamos voltar em Viçosa, Luizinho. Provavelmente a última Copa DPI que eu joguei, eu devo ter jogado contra vocês, pra vocês terem uma ideia. Nossa, É, tem muito tempo que você não. fala com o Carlos, tem que brigar com o Carlos. Eu tô achando que o Carlos aposentou do futebol. Depois ele vai ver a gravação, vai ficar bravo com a gente. Mas podem ficar à vontade aí, pessoal, para compartilhar o que vocês planejaram, enfim. E como vocês já adiantaram, os alunos também, fiquem à vontade para interromper, perguntar, interagir, tá bom? Sejam bem-vindos novamente aí à casa. Opa, obrigado pelo convite, né? A gente sempre fica feliz, né, de conversar com o pessoal do UFV, de ter a oportunidade de compartilhar a experiência nossa com o pessoal principalmente da computação, né, que é a nossa casa mesmo, da TI. Mas que nem eu falei né, antes da gente começar a gravação, que eu preparei uns slides aqui, mas é mais para servir como um norte para a gente, né, do que a gente está falando e tudo mais. Mas a nossa ideia, do Luizinho e a minha, é que seja bastante interativa, que a gente tenha pergunta, né, pergunta sobre qualquer coisa, sobre, sei lá, se tiver afim, a gente responde, que não puder, a gente não responde, mas não deixa de perguntar, não, que é sempre importante, né, ter esse canal de comunicação. Mas vamos começar aqui, né, passando para frente. Basicamente aqui, né, que nem eu falei, a agenda, mas é uma agenda bem leve, assim, a gente vai falar sobre nossa trajetória, sobre curso, carreira, tudo mais. Deixar um espaço para pergunta no final, mas fique à vontade para interromper a gente, né, se tiver alguma dúvida na hora, não precisa seguir essa linha aqui, né, a risca, não. Opa, tô clicando na área errada. Então, né, falando só um pouco sobre a gente, Luizinho, quer começar? Beleza, meu nome é Luiz, o pessoal me chama de Luizinho, apesar de eu ter quase 2 metros de altura, mas é coisa antiga de família. Então, muda para o próximo slide, aumenta aqui, acho que já. Eu sou engenheiro de software do Facebook, eu estou trabalhando no Facebook aqui no Silicon Valley tem já 5 anos e meio. Antes disso, vou colocar uma trajetória, comecei na UFV, fiz graduação em 2006, tive na NoBugs, fui de 2007 a 2010, eu fui diretor de projetos e depois fui presidente da NoBugs. Assim que eu formei, na verdade, até antes de eu formar, eu fui trabalhar no Rio, na Gapso, e que foi adquirida pela Accenture, que é uma empresa que é formada por sua maioria por ex-alunos da UFV, ou era uma empresa, né? Depois disso, eu fui uma empresa de consultoria chamada Hello Group do Rio também, e fiquei lá por 1 ano e meio, até eu ir para a Avenue Code, que eu acabei trabalhando de novo com o Menta, e fiquei lá por 1 ano, e nesse momento eu tive a oportunidade de vir para os Estados Unidos por algum tempo, e eu decidi que era isso que era mais interessante trabalhar. Tem uma ideia minha que eu acho que é diferente do mercado brasileiro e mercado americano de software, que, para mim, o mercado brasileiro, eles tendem a querer ficar muito no passado, né? Tipo assim, o cara vai trabalhando com Delphi ainda, que o Delphi já morreu tem 10 anos. Mas o pessoal ainda na UFV sempre vai ter vaga de estágio em Delphi, uma coisa tipo assim. E aqui nos Estados Unidos eles tendem a usar o que é mais novo. Então isso é uma coisa que me acha muito, muito doida ainda. Quando você trabalha numa empresa que nem o Facebook e o Google, ainda é mais legal ainda, porque não é que você está trabalhando no que é o mais novo, mas você está fazendo o que é o mais novo. Né? Que é bem
bem diferente, assim, sabe? Tudo que a galera tá usando, sei lá, de React, front-end e tudo mais, assim, é coisa que a gente está criando na empresa, entendeu? Então, isso é bem legal, assim, a gente vai colocar público coisa que saiu que a gente está usando tem 2 anos, entendeu? Então, isso que eu acho que é o legal de trabalhar no mercado de TI aqui e o maior, assim, em trabalhar em empresas grandes. Então, beleza, então eu estava na Brincode, fiquei 1 ano lá e eu decidi que eu queria deixar meu currículo mais interessante para a empresa de fora. E eu fui fazer mestrado no FMG, que é todo mundo achou que eu era louco na época, porque mestrado é uma coisa que a galera só faz normalmente quando sai da graduação. Eu fui fazer 5 anos depois, ou 4 anos depois. Mas eu tinha também o objetivo de durante o mestrado, ter a minha própria empresa e ver como é que faz. Então, o objetivo era usar o mestrado, a bolsa de mestrado, como forma de me sustentar durante o período, focar numa empresa e tornar meu currículo mais interessante no exterior. E durante esse tempo, toquei uma empresa chamada Projeto Brasil, que foi relativo a criar software para ajudar a galera a tomar decisão de que presidente, que candidato é mais interessante para ele votar. Mas durante esse, obviamente, startups, a maioria não dão certo, não deu muito certo, a gente conseguiu faturar muito dinheiro. Mas aí surgiu uma oportunidade no meio do mestrado fazer um estágio no Facebook. Então, eu fui fazer um estágio, mesmo depois de um bom tempo, fui fazer um estágio no Facebook durante esse tempo, e depois do estágio eles gostaram e me contrataram, e eu estou no Facebook desde então. Então, eu acabei não terminando o mestrado, eu larguei o mestrado depois disso, e estou aqui nos Estados Unidos vai fazer próximos 6 anos agora. E esse foi minha trajetória para chegar onde é que eu estou. Só pegar um gancho no que o Luizinho falou de você fazer o mestrado, né, um tempo depois que você formou. Isso é uma coisa assim, que nem ele falou, né, no Brasil a gente não vê muito acontecendo, mas aqui pelo menos assim, né, com algumas pessoas que eu tive contato durante, né, empresas que eu passei e tudo mais, não é tão incomum, sabe? O pessoal depois de 3, 4, 5 anos de carreira resolve fazer um mestrado, né, voltar para a faculdade para fazer um programa de mestrado, doutorado, essas coisas. É uma diferença também que a gente vê do mercado, não só do mercado, mas, né, de como que a educação é encarada nos 2 lugares. Mais alguma coisa, Luizinho? Eu posso passar? Pode mandar ver. Peraí que quem ainda mandou a mão, pode perguntar, Guilherme. Sim, eu sou bonito assim normalmente. Gente, pode continuar. Eu sou bonito assim normalmente. Nasci assim. Cara, eu tô tomando um banho do Google Meet aqui, porque tá falando que tinha uma fila aqui para ver sobre pergunta, mas não apareceu nada para mim, então segue o barco. Mas o Meet mudou todo, cara. Eu entrei de férias e voltei, o Meet tá com a interface toda diferente. Aí mais cedo, nas primeiras palestras, eu tava igual o tiozão do Google Meet aqui, eu não sabia onde ficava nada. Cara, antes deles mudarem público, eles mudaram pra gente umas 2, 3 semanas depois, né? As reuniões que a gente fazia aqui foi um show de horrores, ninguém sabia nada, os botões estavam todo mundo perdido, o pessoal voltando de férias, não sabia o que fazer. Foi uma beleza. Mas vamos lá, vamos passar para frente. Então, começando a minha trajetória também, eu sou eu e o Luizinho, a gente é da mesma turma, né, de 2006. Eu entrei no NoBugs um ano antes, eu não lembro por qual motivo que o Luizinho não entrou na época, acho que o Luizinho não gostava da NoBugs, não. Depois a gente conquistou ele. Mas eu entrei na NoBugs, foi bem legal. Eu entrei logo de cara acho que no primeiro mês, ou alguma coisa assim, desde do UFV. E eu entrei no departamento de marketing, fui departamento de marketing praticamente o período inteiro, mais para o final, né, que eu fui vice-presidente, inclusive o Luizinho como presidente, eu fui vice dele. E nesse período da NoBugs, eu não só participei do departamento de marketing como, né, participante do departamento, como diretor, mas também eu fiz bastante projeto paralelo, né, às atividades do departamento de marketing.
inclusive bastante projeto com o Luizinho, como o Luizinho como gerente do projeto e eu como desenvolvedor. A gente tem umas histórias interessantes que a gente, né, talvez a gente possa entrar nelas mais para frente. Eu acho que na época a NoBugs era muito menor do que a NoBugs é hoje no sentido de projetos. Assim. Hoje a NoBugs está, pelo que eu estou acompanhando, está bem legal, o faturamento tá alto, mas na época, na real, a empresa tinha, sei lá, 20 pessoas e A área de atuação também era diferente, né? A gente meio que pegou uma transição do pessoal fazendo desktop para web. Sistema mais desktop para sistema mais web, mas o web ainda era parte muito diferente. A gente pode entrar mais para frente. Mas só, né, passando rápido aqui na minha trajetória, eu comecei na Sidle, que provavelmente é uma empresa que vocês ainda vão, né? A gente está falando mais com o pessoal calouro, né, Lucas? Só para confirmar. Sim, são os calouros. Devem ter veteranos aí também, mas o foco principal são os calouros. O pessoal vai ouvir bastante falar nesse período na computação. A Sidle é uma empresa que eles gostam bastante do pessoal do FV. Né? Na minha época, quando eu entrei em 2008, ainda como estagiário, existia um escritório da Sidle, que eu acho que não existe mais, mas existia um escritório da Sidle no DPI. Né, a gente está em negociação para esse escritório voltar para cá. Antes da pandemia estava quase tudo fechado, o espaço físico alocado, aí veio a pandemia, ficou meio morno, mas eu acredito que vai acontecer novamente. Bacana. Era um estágio que tinha dentro do próprio departamento, a gente tinha uma sala lá, e eu fiquei como estagiário com eles até formar em 2010, que foi quando eu fui para BH e trabalhei, né, no escritório principal em BH. E nesse período na Sidle, assim, eu trabalhei como engenheiro de software praticamente geral. Né? Trabalhei com back-end, com front-end, vários clientes, né, na parte de telecom. A gente trabalhou muito com o IG e com a Oi, fazendo sistema de CRM para eles. A gente trabalhou com... Um período curto, a gente trabalhou com a Cosan, a gente estava tentando entrar no mercado com eles, então a gente tentou criar uns sistemas menores. Uns outros clientes que eu nem listei aqui, mas que teve projetos menores, e com a Gerdau no projeto de gestão de matriz energética que a gente trabalhei provavelmente por um ano, mais ou menos. Da Sidle eu fui para a AvenueCode, que foi, né, um período que eu trabalhei com o Luizinho também. A AvenueCode é uma empresa que possivelmente vocês vão ouvir bastante também nesse período na computação, também é uma empresa que teve muitos ex-alunos da FV, alguns ainda até estão lá hoje. É uma empresa americana que tem clientes basicamente americanos, mas eles têm agora uns clientes brasileiros também. Na AvenueCode eu trabalhei mais como um front-end engineer, que é mais focado na parte de usuário e tudo mais. Trabalhei um pouco com back-end também, mas mais focado em front-end. E fiquei na AvenueCode em BH de 2012 a 2015. Parte de 2015, a gente conseguiu uma transferência num cliente que eu trabalhava, me solicitou minha transferência para São Francisco, né? E aí eu conversei com a AvenueCode, a gente conseguiu fazer o processo de imigração, processo meio chato e tudo mais, mas deu tudo certo. Em 2015, eu mudei para cá. E aí trabalhei aqui em São Francisco de 2015 a 2017 na AvenueCode. Em 2017 veio a oportunidade de trabalhar no Google, e foi quando, né, eu comecei minha trajetória no Google. No Google eu comecei trabalhando num software empresarial no Google Cloud que chamava Google Hire. Era um aplicativo mais voltado para recrutamento, para seleção, para a parte de RH das empresas. E trabalhei nele de 2018 até mais ou menos 2019. Em 2019 eu transferi para a área do Google Maps, que é onde eu trabalho até hoje, na plataforma do Google Maps. Trabalho mais especificamente hoje, eu trabalho no desenvolvimento de ferramentas em cima da plataforma para empresas também, né, no setor empresarial, mas focado na experiência de motoristas. E é onde eu estou até hoje. Então, essa é uma
uma trajetória rápida nossa, né? Tem alguma pergunta, alguma coisa que o pessoal quer levantar para aí? Pois é, tamo aí, quem sabe? Eu acho que esse comprar não vai acontecer muito, não. O Facebook tá um pouquinho grande para ser comprado por alguém no momento. Mas a gente consegue comprar o Luizinho. E sempre. Pagando bem, eu vou para qualquer lugar. Essa gravação só não pode ficar disponível para o chefe depois, né? Não tem problema não. Eles me pagam bem também. Pagando bem eu fico também. Já virou leilão, hein? Já virou leilão do Luizinho. Ué. Acho que esse é um negócio legal, assim, diferença entre eu e o Menta. O Menta é uma pessoa que é muito mais leal para a empresa do que eu, entendeu? O Menta ficou na Sidle por muito tempo e ficou muito tempo na Vericode e tal. Eu fiquei muito mais curto. E para mim, acho que o fundamental nesse negócio é a minha pessoa. Eu acho que eu tenho que ser valorizado. No momento que eu estou valorizado, eu fico. Se eu não me sentir valorizado, achar que tem outra oportunidade que é mais interessante, eu não penso muitas vezes, não. Eu vou tranquilo. Mas o Facebook, graças a Deus, tá bacana. Tá me dando bastante condição de ter muita coisa aqui que tá... Então, tamo aí. Luizinho é um nômade. Eu não digo muito pra isso, não. Falando em Luizinho, coloquei aqui. Eu ia falar um pouco, né, sobre a computação na FV, na nossa experiência na computação na FV. Não puxar no saco da FV, mas já puxando isso aí, você pode ter certeza que a gente vai sempre puxar o saco da FV. É um curso, assim, né? Eu não sei nem como falar sem querer puxar o saco, mas é um curso assim, que me deu praticamente tudo que eu tenho hoje, né? Eu devo a educação que eu tive na FV. Vocês podem, assim, pessoal calouro pode ter certeza que estão em excelentes mãos, né? Não, de novo, não puxando o saco do Lucas e do Salles, mas a gente é uma prova, né, de o que é a educação na FV, aonde a educação da FV levou a gente. Eu lembro que quando a gente entrou na computação, ele tem umas histórias que eu até quero contar, que o Luizinho, é bom o Luizinho estar aqui, porque ele vai me deixar mentir nessas histórias, mas uma das coisas que, quando a gente entrou na computação, eu ouvi, que, eu lembro de ouvir de alguns veteranos, era que você saía da UFV, ou você saía da UFV com mestrado, ou você saía da UFV com emprego. E eu lembro que na época eu pensei assim, cara, será que eu vou ser a única pessoa aqui da computação da FV que vai sair desempregado desse negócio? Porque eu... E aí é bom, eu gosto de contar essa história, porque, né, principalmente com o Luizinho que está aqui, porque aconteceu justamente com ele, acho que foi na segunda semana de aula, Luizinho, terceira semana de aula, alguma coisa assim. A gente estava saindo de uma aula de... Cara, eu acho que era de laboratório de informática, alguma coisa assim, de INF 101, alguma coisa mais ou menos assim. E a gente estava indo para uma aula, sei lá, no PVB, PVA, alguma coisa assim. E a gente andando, conversando com o Luizinho. E eu falando, cara, Luizinho, eu tô muito preocupado. Aí, Luizinho, o que foi, cara? Cara, eu acho que não vai dar conta. Eu acho que esse curso vai ser difícil. Eu tô vendo que a galera aqui já tá, né, mandando bem, já sabe o que está acontecendo e tal, e eu acho que eu vou ficar para trás, eu acho que eu não vou aprender, eu acho que eu não vou conseguir, né, seguir adiante. E o Luizinho, né, ele tinha uma experiência, ele pode até falar um pouco mais dessa experiência que ele já tinha pré-computação. Ele falou, não, cara, relaxa, tá todo mundo aprendendo, tá todo mundo no mesmo barco, a gente vai, né, aprendendo tudo mais. É só impressão inicial sua. E realmente, né, à medida que o tempo foi passando, a gente, né, foi evoluindo e tudo mais, e na experiência de trabalho nossa, a gente percebeu o quanto que a educação na UFV, tanto que a qualidade do curso de computação na UFV fez diferença nas empresas que a gente passou, né, principalmente no período logo pós-formado, né, que você ainda não tem aquela experiência de mercado, então muita da sua bagagem
é a bagagem que você teve de educação. A gente viu como isso foi diferencial para a gente nesse início de carreira. Eu acho que é interessante. O brasileiro tem muito síndrome de vira-lata, né? Que a gente acha que a gente não é bom o suficiente ou que não vai dar certo e na verdade isso está longe de ser verdade, entendeu? Tipo assim, o ensino da UFV, do curso de computação da UFV é excelente, tipo assim, te prepara para o mercado muito bem e você consegue competir a nível global, entendeu? Tipo assim, não é só eu e o Menta que estão aqui, mas você tem uma porrada de ex-alunos da nossa época que estão, tem amigo nosso que está na Alemanha, amigo nosso que está em Amsterdã, sabe? Você tem gente assim trabalhando no mundo inteiro, porque a qualidade de ensino da UFV e a qualidade de ensino público no Brasil até é muito alto. Tipo assim, a gente tem... Eu tento trazer uma porrada de amigo nosso para cá e tal, e muitas vezes o cara ainda tem essa mentalidade de que não, putz, eu não sei se eu tenho capacidade para isso ou algo do tipo, e isso não é muito a realidade, não. Para convencer o Meta para ir para o Google, me levou uns 2 anos enchendo o saco dele, pelo menos. Eu não queria ir para o Google. Motivo. Tudo bem, já que a gente está falando aqui, né? Eu sempre fui uma pessoa meio contra essa coisa de anúncio e tudo mais, eu achava meio que hipocrisia. E eu ir para uma empresa que vive de anúncio. Mas, para minha defesa, eu sempre trabalhei com produto empresarial. Então, a minha forma de gerar dinheiro, de gerar dinheiro para a empresa, ainda segue um pouco dos meus princípios. Não sei até quando, porque vai ser assim, mas tudo bem. Mas, né, o Luizinho falou, né, não só nessa parte, né, da gente ter pessoal da computação espalhado no mundo inteiro, no próprio Brasil, você vai ver que tem muito pessoal em BH, em São Paulo, que trabalha em boas empresas no Brasil, pessoal que está seguindo, né, caminho próprio, montando as próprias empresas, trabalhando com startup e tudo mais. As áreas de atuações são bem diferentes, a forma a imagem que eu tinha como calouro, né, do que era um profissional de computação, do que era um bacharel de computação, era uma imagem bem linear, tipo assim, você só tem uma área para seguir, você só tem uma área de atuação, e à medida que você está no curso, você vai vendo como que as áreas de atuações elas vão sendo bem ramificadas, e às vezes até depois que você termina o curso, você ainda não tem essa visão de tudo que a computação te oferece, tá? Tudo o que o curso de computação, o que os conhecimentos do curso, né, todas as oportunidades que você teve de aprendizado, o que elas te oferecem em termos de atuação, seja em área acadêmica, seja em mercado, seja num híbrido entre eles. E então, assim, provavelmente o pessoal que está entrando agora, eles, né, têm uma visão, né, do que eles imaginam ser o fim do curso, né, a saída, mas eu posso garantir que essa visão ela vai ser bem adaptada no decorrer do período. Bem, eu falei um pouco, né, de desafio, de adaptação e tudo mais, e acho que uma coisa legal da gente falar também são as oportunidades, né? O Luizinho tocou nessa parte dos ex-alunos, né, que eu até preparei um slide, mas daqui a pouco a gente pode falar dele. Mas o curso oferece bastante, o curso oferece bastante oportunidade, e a UFV oferece bastante oportunidade, né? Seja trabalhando, seja com estágio, seja com empresa júnior, que eu e o Luizinho a gente pode falar bastante da nossa experiência com empresa júnior, e até coisas fora do universo da computação, por exemplo. Eu e o Luizinho, por exemplo, a gente participou, né, a gente jogou no time de basquete da UFV, a gente fez grandes amigos, que a gente leva nessas amizades até hoje, e
além, obviamente, da amizade e tudo mais, isso acaba gerando, às vezes, oportunidade profissional. São pessoas que, né, que vão seguir em caminhos diferentes, às vezes completamente diferentes, né? No nosso caso, no time de basquete, a gente conhecia muita gente da economia, administração, zootecnia, agronomia e tudo mais, que acabam gerando redes de contato que você não teria só pelas vias do curso de computação. Então, é uma dica que eu acho assim, não precisa ser, sei lá, de esporte, mas vocês vão ver que existem vários grupos, né, de assuntos variados que se reúnem de alguma forma, né, às vezes até morando com pessoas, né, você mora numa república que tem pessoas de áreas diferentes. Eu acho que talvez essa seja uma das grandes vantagens quando você está formando a sua rede de contatos, né, uma das grandes vantagens de uma faculdade, de uma universidade igual a UFV, é que ela te permite formar essa rede de contatos variados, e não é uma realidade em todos os lugares. Eu trabalho com bastante gente aqui que a realidade deles de universidade aqui foi muito restrita ao curso que eles fizeram, sabe, aquilo ali. Então, assim, eles têm uma rede de contato, mas que às vezes, sei lá, o cara não conhece, sei lá, um médico, um engenheiro, alguma coisa, né, que está fora da área principal de atuação. Isso, como eu falei, existem várias oportunidades que surgem por essa rede de contato. Então, assim, é uma das grandes oportunidades para mim na UFV. Luiz, quer acrescentar? Tem uma coisa que é legal de falar, assim, que eu acho que talvez os professores não vão ser muito em favor do que eu estou falando, não, mas estudar na UFV não é só estudo, entendeu? Tipo assim, eu acho que é uma experiência, assim, que não tem nada igual, entendeu? Tipo assim, é uma cidade maravilhosa, assim, para estudante, é uma cidade do caramba que permite você viver a universidade de um nível que você vai estudar em grandes cidades você não consegue, entendeu? Então, você tem que dar um jeito de estudar pra caramba no que der, sabe? Tem que dar um jeito de conseguir manter umas notas boas para você ter mais oportunidade, mas você tem que usar o máximo da universidade possível. Então, e não é só, tipo, quando eu falo usar o máximo, não é só estudar também, né? Tipo, você tem que usar as oportunidades de estágio fora que a UFV tem, sabe? A UFV tem parcerias com universidades no mundo inteiro, mas que elas não são divulgadas da forma como poderiam ser. Então, vai depender muito de você correr atrás. Né? E oportunidade de conhecer gente de outras áreas, como é uma cidade pequena, que você vai conhecer todo mundo, ou você vai conhecer muita gente. Então, isso ajuda realmente a criar uma rede de conexões para você que não é à toa, entendeu? Tipo assim, é bem útil, é gostosa de ter, né? De você conhecer um monte de gente de diferentes histórias e tal, e você conhecer mais gente, mas também te proporciona oportunidade futura de vida mesmo, entendeu? Tipo assim, é coisa que, por exemplo, quando eu montei minha empresa, eu fui trabalhar com o pessoal que eu conheci durante o tempo de empresa júnior, entendeu? Tipo assim, que é pessoal que eu conheci de Belo Horizonte, de São Paulo, fui trabalhar com eles nesse sentido, mas tudo foi um monte de oportunidades que a UFV, de certa maneira, criou para mim, entendeu? Então, você tem que saber viver isso da melhor forma possível. Então, por exemplo, tem maratona de formação, que é uma coisa que eu acho que o Salles ainda deve estar tocando, mas gera uma porrada de oportunidade para mim, não só de preparar melhor para o processo seletivo daqui de fora, mas, por exemplo, que foi no ano que eu deixei de fazer a maratona de formação, uma coisa que me doeu muito, eu poderia ter ganhado muito dinheiro se eu tivesse feito isso, e eu perdi dinheiro com isso, foi que no ano que eu desisti de participar da maratona de formação, o meu time era eu, professor Salles, e caramba, e o Paulinho, eles me substituíram com o Cássio, que é um outro pessoa assim excelente, e eles foram para a final da maratona, e naquele ano o Facebook fez
um processo seletivo na final da maratona, para todo mundo que estava lá. Então, se eu tivesse feito estágio no Facebook naquele momento, eu teria entrado no Facebook em 2011, antes do IPO, eu teria, nossa... Ele ia estar muito mais rico do que ele é hoje. Eu estaria bem na fita, Eu estaria aposentado hoje já, tranquilo, se fosse isso. Mas isso é tudo assim, coisa que acontece na UFV, mas você tem que saber aproveitar e saber usar essas coisas assim, ao máximo possível. Entendeu? Então você tem que estudar. Por exemplo, você tem nota boa, faz diferença, tipo assim, de conseguir uma bolsa de iniciação científica, de estudar com algum projeto legal, mas você tem outras coisas também que você tem que correr atrás da universidade para poder saber aproveitar esse estudo que a UFV te proporciona. E é uma parada mágica, assim, a UFV para mim vai ser sempre um espaço grande no meu coração, assim, porque não assim, são 5 anos, para mim foram 5 anos, normalmente é 4, mas para mim foram 5, que mexe com a vida do muito ser. da UFV, Luizinho. Cara, eu gostava muito da UFV, o cálculo e a física não gostava muito de mim, mas o UFV não tem condição. Mas mas a gente gosta essa mesmo. é a média atual, Luizinho. Hoje eu falei com eles mais cedo. Hoje o pessoal vem formando com 4 anos e meio, 5 anos. Para sua tristeza, porque não foi na sua época, mas o curso não tem física mais. Deixou de ter física no ano passado. Sempre atrasado, Luizinho. Mas faz parte. Eu acho que foi legal. O aperto que eu tive foi legal. Uma coisa que eu também estava falando no meu histórico, na verdade, eu entrei na faculdade já sabendo programar. Eu fiz curso técnico antes, eu fiz curso técnico de programação. Eu já tinha trabalhado já na área. Na verdade, quando eu fui para Viçosa, antes de começar a trabalhar, eu fui trabalhar numa empresa de Viçosa. Eu nem coloco no meu currículo, porque eu não gostava da empresa de jeito nenhum, então não vou falar o nome. Mas eu fui trabalhar em Viçosa, fiquei por lá por uns 6 meses nessa empresa. E eu já tinha conhecimento de programação e tudo antes. Entendeu? Então, quando eu fui fazer a faculdade, o que me agarrava mais, o que me deixava mais... passava mais aperto, era física e cálculo, porque como eu fiz colégio técnico, eu não tive um embasamento matemático tão grande antes da faculdade. Então, eu passei mais aperto nessa área e no resto eu mandava relativamente bem. Carlos vai desmentir, mas eu mandava relativamente bem. Carlos, por sinal, você está aqui agora, a gente estava reclamando que a Copa DPI parou e eu acho que a responsabilidade é sua. Ele agora a gente não pode falar qualquer coisa, não. Pois é, eu mantenho o recorde de ter sido o jogador mais experiente, né, digamos assim, a fazer gol na Copa DPI. Se voltar, eu vou melhorar esse recorde, então eu tô torcendo para voltar. Na última Copa DPI que eu disputei, Carlos, eu fiz um gol de canhota. Eu guardo isso no coração até hoje, porque minha perna esquerda só serve para apoiar mesmo assim, o corpo. Eu fiz um gol. Mas foi a favor ou contra, Lucas? Não, foi a favor mesmo. Só que foi sem querer, mas eu fiz. A última Copa DPI que eu participei, não só eu estava voltando, né, de um período, digamos assim, triste, que eu perdi alguns movimentos, mas eu fui artilheiro. Tudo bem que me deixava a bola na linha para chutar, mas eu fui artilheiro. O histórico lá da No Bugs não te deixa mentir, né? Depois a gente... Não, eu tenho 2 coisas para falar, para a gente né, passar, já que a gente está passando por esse assunto. A primeira que o Luizinho falou, que ele já tinha esse conhecimento prévio, e eu coloquei essa foto no slide justamente para ilustrar isso. Essa foto eu tirei foi quando a gente estava no nossos primeiros meses, né, de computação. O Luizinho formou um grupo para a gente discutir, né, trocar ideia de programação, né, de tudo mais e tal. E ele, né, como a grande cabeça pensante da turma, né, ele passava essa ideia, ele passava, né,
coisas que a gente não via necessariamente, né, na programação, né, experiências e tudo mais. E eu acho que foi super interessante, sabe? Não só foi uma forma, claro, da gente aprender mais, né, sobre computação e tudo mais, mas também foi uma forma da gente crescer como grupo de amigos, né, como, né, ficar mais próximo e tudo mais. Então, assim, é uma sugestão, né, que eu tenho, assim, às vezes não precisa nem ser de programação, mas se existe algum tópico, né, que você acha que vale a pena formar um grupo, né, e compartilhar conhecimento, essas coisas, eu acho que é bem interessante. E a outra coisa que eu queria voltar um pouco atrás, né, que eu vi o Carlos falando que normalmente agora são 4 anos e meio, eu formei em 2010, mas na prática foram 4 anos e meio, né? Na verdade a gente entrou em maio de 2006, então estava voltando de greve, então em termos de período foram 4 anos, mas em termos de períodos letivos, né, foram 4,5. Mas o engraçado no meu caso é que eu estava fazendo de tudo para formar em 4 anos, eu estava, né, tentando estudar para as matérias e tudo mais, e aí uma conversa que eu tive com meu pai, que ele não foi aluno da UFV, mas ele estudou em Viçosa, estudou no Colégio Viçosa durante o ensino médio dele, né? Ele virou para mim e falou: você não está entendendo por que você está querendo formar tão rápido? Com pressa? Eu falei: uai, porque é 4 anos, pô. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que formar e tudo mais. Ele falou assim: cara, você está na UFV, eu já morei lá. Você quer sair da UFV, você tem pressa para sair da UFV, você tem pressa para sair da Viçosa, vai curtir a faculdade, vai curtir o curso. Mas eu falei: bem, se eu tenho a bênção de quem tá patrocinando, vamos lá. Mas eu formei com 4,5 porque eu estava com dor na consciência. Mas é legal vocês compartilharem isso com eles, porque assim, a matriz do curso ela é prevista para 4 anos ainda. Só que é o que eu falo para eles, o aluno ele não precisa de ter aquela obrigação assim, de religiosamente seguir e fechar naqueles 4 anos e achar que se ele não conseguir, ele é de repente menor do que o outro colega, porque realmente são poucos os alunos que completam o curso nos 4 anos, e muitas das vezes o tempo que você fica a mais, você aproveita mais das oportunidades que a universidade te proporciona. Então não tem um demérito em formar em mais tempo, de forma alguma. Eu acho que, pelo menos a visão que eu tinha na época, né, que assim, se eu não formasse em 4 anos, quando eu fosse fazer uma entrevista de emprego, o cara ia chegar assim: opa, tô vendo aqui que você ficou 4 anos e meio na FV ao invés de 4, por que você demorou 6 meses para formar? Sabe, eu tinha essa visão de que, né, mais para frente, quando fosse procurar emprego, seria um motivo para, né, de questionamento. Pra contar negativamente, mas, né, à medida que você vai... Bem legal. Isso, eu acho que é legal você tentar formar em 4 anos. Você fica empurrando com a barriga. Nós não estamos falando de vocês matarem as matérias, né? Mas é só, tipo assim, também não é o fim do mundo levar pau em uma matéria e atrasar o curso um pouco, não. Acho que é um pouco diferença entre faculdade particular e faculdade pública. É que faculdade particular você está pagando, né? Então você tem um certo poder em cima do professor, querendo ou não. Na faculdade pública você não tem, né? Então a faculdade particular, se o professor chega e dá pau em todo mundo, porque ele gosta de ter um nível alto dos alunos passando, os alunos vão e se revoltam e vão em cima do professor e tiram o professor da matéria. Entendeu? Na faculdade pública isso não existe, entendeu? Então você vai pegar professor aí que na minha época era física e matemática e cálculo, que os caras não se importam e falam assim: não vou dar pau em todo mundo e tá tranquilo, entendeu? E a vida segue assim, sabe? Você acostuma com esse negócio e aprende. E apesar dos pesares, não é tão ruim assim quando você olha hoje, 10 anos depois que eu formei, né? Você consegue olhar para trás e falar assim: o professor que te puxa e quer que você extraia o máximo de você, tipo assim, é um saco naquele momento, mas depois, quando você olha para trás, você fala assim: beleza, eu tenho um conhecimento hoje legal, e muito porque eu fui forçado a isso. Tipo assim, os caras não deixaram eu passar com a barriga, eles me forçaram
a ter o conhecimento e passar, né? Então, eu acho que isso uma mentalidade que em faculdade particular e pública é diferente e que torna a faculdade pública um pouco mais difícil de concluir, mas na minha opinião, você forma um profissional de mais qualidade. Então, tipo, quando você entrar no mercado de trabalho, você vai ter um pouco mais de capacidade do que os outros profissionais, porque você tem que viver mais nessa diversidade. Aí você tem que se virar e dar seus pulos, né? Uma coisa que eu queria falar, né, que eu sempre eu converso com o pessoal que estudou em outras faculdades e tudo mais, que eu falo que eu sou sempre agradecido, né, ao curso de computação da UFV, o quanto o curso ele é focado nos fundamentos da computação. A gente vê muito curso de outras faculdades que são focados em áreas mais de aplicação. E eu lembro de eu conversando com um cara que uma vez ele falando, não, que eu fiz, sei lá, Java num período, C++ no outro, e não sei o quê, e assim, o cara estudava linguagens, sabe? Eu falava, cara, beleza, a gente estudou, sei lá, hoje eu não sei como é que é, mas na nossa época era C++, mas C++ a gente não estudava C++, a gente estudava fundamentos de computação, a gente estudava, né, a lógica de programação, né, linguagem de programação e tudo mais, e a linguagem que a gente usava era um suporte, né, ao conhecimento. De forma que hoje, por exemplo, nesse período, né, da UFV para cá, eu já trabalhei com Java, já trabalhei com PHP, com JavaScript, voltei para Java agora, já trabalhei um pouco com, como é que chama? Python, enfim. Linguagem é uma coisa que, quando você sabe programar, quando você entende o que é programação, quando você entende como né, que as bases da computação são feitas, a linguagem é só um instrumento para você executar seu trabalho. E é uma coisa que eu sempre fui muito grato ao UFV, pela forma como, né, estrutura de dados, essas coisas, elas são ensinadas, elas te deixam com uma base muito forte para você entender outras coisas mais para frente, sabe? Isso, assim, eu não sei, né, obviamente, eu imagino que existam várias faculdades que são dessa forma, mas eu também sei que existem várias faculdades que não são dessa forma. Então, assim, eu acho muito legal da UFV seguir essa linha. Eu concordo, assim, gênero no meu grau, assim, em 10 anos de experiência, eu pós-formado, de trabalhado com umas 6 linguagens diferentes, e isso nunca foi um problema, né, porque linguagem se aprende com 2 meses trabalhando aquilo ali, você já está fluente na linguagem. Agora, você ter o conhecimento de lógica de programação, ter conhecimento de algoritmos e saber resolver o problema é o que é o diferencial, assim. Eu acho que isso a UFV faz bem, faz muito bem até. Quer dizer, fazia, né? Eu não sei agora com o Salles. Essa turma nova aí, cara. Essa turma nova, eu não tenho muita certeza, mas tô zoando, Salles, eu te amo. Sabe disso. Eu acho que está melhorando a qualidade, porque antes era muito... Eu sou engenheiro eletrônico, né? Engenheiro físico, matemático. Então a gente está já com uma geração de professores formados em computação. E aí, querendo ou não, isso melhora a qualidade, porque eu dei uma vez uma disciplina, quando o Marquinhos viajou, na época chamava Projeto e Implementação de Programas, que era o que é Engenharia de Software 1 hoje, né? Uhum. Eu tive que estudar pra caramba, né, durante as férias para poder dar essa aula, porque eu nunca tinha visto nada de projeto de programas, né? Eu programava em Assembly, na engenharia eletrônica. Então, assim, é aquele código monolítico, né, sequencial, e pronto, acabou. Não tem nada de projeto. Você resolve um problema que você quer resolver. Não, então, acho que o curso está ficando melhor. A qualidade está melhorando. Vocês podem ficar tranquilos. Não, mas a base estruturada pela galera que vem de antes aí no DPI, como diz o Carlos, mais experiente, né, Carlos? Com certeza a base sustenta bastante do que o curso é hoje. E aos pouquinhos o curso ele vai se modernizando, até mesmo para seguir as mudanças das diretrizes curriculares nacionais, né? Essa mudança da saída das físicas mesmo que ocorreu no ano passado
foi para atender um padrão dos cursos de computação no Brasil mesmo. Alguns já tinham feito. É uma pena que essa grande reformulação que a gente fez, agora está difícil da gente ter uma noção do impacto real que ela causou, porque veio junto com a pandemia. Então, com o ensino remoto, tem algumas diferenças e a gente vai saber melhor do impacto disso, provavelmente quando a gente estiver dentro de uma normalidade, assim. Qual que é o plano da UFV de voltar? Não tem nada a ver com o que eu estou perguntando, mas é curiosidade minha, que pode ser resolvida depois, inclusive. Mas... Não, é legal a gente conversar. Na verdade, assim, a UFV ela bolou um comitê de pós-pandemia, né, para estruturar as estratégias e tudo mais, mas ainda é muito difícil de ter uma previsão, porque depende muito da realidade do país mesmo, não só local, porque a gente sabe que aqui em Viçosa tem gente de de todos os lugares do Brasil, né? E por mais que às vezes a situação na cidade esteja mais controlada, que nem é o caso, né? A infraestrutura hospitalar da cidade, ela tem lá suas deficiências. A minha visão é que enquanto a gente não tiver uma situação muito positiva a nível nacional, a gente não consegue voltar aqui, porque o risco de repente, saturar a infraestrutura hospitalar da cidade é muito grande e ter um problema que fuja ao controle. Mas vamos pensar positivo, né? Para a gente fechar esse assunto, eu acho que uma coisa que eu estava pensando aqui agora, que pelo menos um reflexo que eu vejo, né, de como que eu não tenho a visão, obviamente, do ensino, né, porque né, já são mais de 10 anos que eu sou mais aluno, mas pelo menos eu vejo essa mudança refletida na NoBugs. Eu vejo, né, a forma de atuação da NoBugs hoje é uma forma de atuação bem diferente da nossa, e como que o pessoal, né, que vem tocando a NoBugs evoluiu com o tempo. Então, imagino que isso seja uma reflexão, né, da forma como o ensino é passado na FV e tudo mais, mas talvez exista um paralelo aí entre como, né, o curso vem evoluindo com o que a gente vê refletido na empresa júnior. A gente chega no final, eu não sei como é que nós estamos de tempo, por mim eu tô tranquilo. Tá tranquilo. Deixa tranquilo. Pergunta. Antes da pergunta, eu só queria fechar nessa parte dos alunos, antes que a gente deixe esse assunto para trás, que é uma coisa que o Luizinho falou lá no começo da conversa, e eu queria deixar bem reforçado do quanto que é importante você manter contato com os alunos. Primeiro, porque a gente está super disposto a ajudar. Pode ter certeza que nesses anos que vocês estiverem na FV, sempre que for convidado, né, a gente puder ir, faz questão, né, de participar de semana informática, essas coisas, ter esse contato. Até sinto falta de ter o contato pessoal. Ano passado eu dei uma palestra na semana da informática virtual, que foi legal, mas né, chega nem perto, né, de você estar lá conversando com o pessoal, vamos, sei lá, num restaurante, lá pegar arroz para almoçar junto e tudo mais, e né, ter esse contato mais pessoal. Então, assim, durante esse período vocês vão ter contato com vários dos alunos. Não fica com medo, né, de pedir ajuda, pedir contato, conversar e tudo mais. A gente tem, que nem o Luizinho falou, a gente tem ex-aluno da computação, né, e da UFV, que faz parte, né, da nossa rede de contato, espalhado no mundo inteiro. Então, às vezes, você precisa de um contato numa empresa, ou então numa área, ou você quer uma informação de algum lugar. Dentro do Brasil, a gente tem gente espalhado em vários lugares no Brasil, São Paulo, BH, Rio, Sul. Então, use essa oportunidade, né, dos ex-alunos estarem disponíveis para aumentar sua rede de contatos e conseguir oportunidades através dos alunos também. Isso é uma coisa que, na época que a gente foi, que era calouro, eu lembro que tinha bastante alunos que iam participar de semana informática, essas coisas. Alguns a gente fez contato, não tem contato até hoje. E é uma coisa que eu fiz questão de manter, pelo menos da minha parte, manter ativa esse engajamento dos dois alunos com o curso. E eu acho que vocês podem usar bastante. Você tem pessoas como o Lucas e o Salles que foram da UFV, então eles têm
um conhecimento pessoal com o pessoal que passou na universidade, e isso abre porta pra caramba, entendeu? Tipo, lá, todos os meus empregos, com exceção do Facebook, na verdade, foram alguns alunos que estavam lá primeiro e puxou, entendeu? O Facebook, eu acho que eu fui a primeira pessoa da UFV de estar aqui no Facebook, mas aí, quando um tá, a gente começa a puxar outros, entendeu? Que é uma coisa que a gente tem o maior prazer de fazer. Eu já indiquei vários alunos para cá, para o processo de estágio e para o processo de full-time, e é uma coisa que eu faço com o maior prazer, entendeu? Então, tipo, quando vocês estão querendo tentar alguma coisa, já procura esses professores mais novos que tiveram experiência aqui na universidade e vê quem que eles têm contato, que isso pode surgir oportunidade, entendeu? Tem a oportunidade de fazer um estágio durante o período de verão, entendeu? O período de férias da universidade costuma ser longo, então você consegue fazer um estágio fora, consegue fazer um estágio até às vezes no Brasil, acho que o SAT tinha alguns projetos na época de estágio de verão, acho que coisa assim, você tem uma porrada de oportunidade que você consegue coletar com ex-alunos. Então, isso é uma coisa que vale a pena estar sempre atento. E é isso. Tem 2 minutos. Foi mal, eu tive que fechar a câmera rapidinho aqui, estou de volta. Mas eu estava ouvindo esse tempo inteiro. Não, mas pode ficar tranquilo quanto ao tempo, tá, pessoal? Pra gente fazer perguntas. Não, eu tô tranquilo também. Se precisar estender um pouco, eu não tenho. Eu só tive que fechar a câmera aqui rapidinho para resolver o negócio, mas já porque tem chegado muitos pedidos, né, de anúncio, né, de estágio, pedindo aluno, e hoje aumentou demais o estágio em casa, né? A pessoa não precisa mais de fazer o estágio na empresa. Acho que talvez esse seja um lado bom da pandemia para o curso de Viçosa. Porque Viçosa está fora, né, do grande centro, né? Mas tem muita empresa de São Paulo, do Rio, de Belo Horizonte, fazendo anúncio agora de estágio para o cara trabalhar em casa, né, e não precisa de ir na empresa. Então, assim, melhorou, né, do ponto de vista dos atuais alunos, né, para conseguirem estágios, né, brevemente. Né. Eu vejo isso como assim, para Viçosa eu acho excelente, porque na nossa época, né, de alunos, até não só estágio, mas o emprego remoto era uma coisa assim que a gente não conseguia ver. A gente começou a ver oportunidades remotas um pouco mais né, na frente na carreira, mais forte nos últimos 2, 3 anos. Mas na época que a gente estudava, era tipo assim, pô, será que vale a pena eu, sei lá, trancar o curso por 6 meses e fazer um estágio, né, em BH, em São Paulo, em outro lugar? A gente tinha que fazer esse tipo de consideração, né? Enquanto assim, ou você fazia um curso em Viçosa e você tocava ele junto, um estágio junto com um curso em Viçosa, que as oportunidades eram menores, ou você, né, ia para uma outra cidade para poder fazer esse estágio, mas aí, ao mesmo tempo você não conseguia dar sequência no curso. Então, se existindo essa oportunidade de estágio hoje remoto, apesar que assim, ainda existem algumas, principalmente para estágios, existem algumas restrições dentro das empresas, mas principalmente nessa parte, né, de você ter a vivência de uma empresa, de você ter a experiência, ter um cara do lado para te passar conhecimento, né, para te passar instrução e tudo mais, mas de você abrir essa porta já vai ajudar, eu acho que vai ajudar bastante o curso na FV. E eu tenho a sensação de que essas oportunidades que começaram a surgir muito por efeito da pandemia, então foi mais por falta de opção do que por uma decisão estratégica. Ao mesmo tempo, eu tenho a impressão que as empresas vão começar a perceber que essas oportunidades funcionam bem, então mesmo pós-pandemia, provavelmente esse tipo de oportunidade continuará acontecendo, o que realmente aqui para a Viçosa é muito bom. Vários alunos do curso que estão na fase mais avançada começaram a fazer estágio, não necessariamente estando em Viçosa, porque estando remoto, muitos voltaram para suas cidades de origem e tudo, mas estão trabalhando remotamente e abrindo essas portas, e vamos ver o que nos espera aí nos próximos meses, anos. E eu acho uma tendência que não tem volta, não, porque eu acho que as empresas todas foram...
talvez a minha visão seja enviesada por estar aqui, mas todas as empresas aqui, elas ficaram 1 ano e meio, pelo menos, trabalhando remoto. Então, conseguiu provar uma coisa que todo mundo sempre quis testar e sempre teve um certo receio, né? Que as empresas sempre vão fazer trabalhando de casa, mas qual que é realmente o ganho da pessoa? Isso é bom para a empresa e tudo mais. Então, todas as empresas sempre quiseram testar isso, mas nunca realmente tiveram coragem ou tiveram a possibilidade de realmente fazer. E aí veio o coronavírus e forçou todo mundo a fazer esse experimento. É aquela coisa na diversidade que a gente acaba, né, evoluindo nas coisas. Assim, obviamente, né, que não é uma situação que ninguém queria que acontecesse, mas se existem coisas, né, positivas, né, que a gente pode extrair, essa experiência forçada, tem que trabalhar remoto, não é quero ou não quero, acredito ou não acredito, você tem que trabalhar remoto. Então, quem acreditava provou que pode funcionar, né? Tem alguns casos, obviamente, que não funcionam, mas quem acreditava teve a oportunidade de provar que funciona, quem não acreditava teve a oportunidade de experimentar, de ver que pode funcionar, né, dependendo da sua situação, e com certeza eu acredito que vão existir várias oportunidades a partir disso. Eu acho que não tem volta, não. Acho que a tendência vai ser se viver num mundo mais híbrido, onde você tem próprio escritório parte da semana e parte da semana você fica em casa ou trabalhando remoto. Então, isso vai ser uma oportunidade que realmente uma notícia muito boa para a galera da FV, que é a oportunidade que vai estar saindo. E falando nisso, acho que é uma coisa que é importante de falar, aprende inglês. Aprende inglês. Por favor. Inglês se tiver condição, a UFV tem curso que você pode fazer de inglês e tal, e se tiver possibilidade de fazer um inglês por fora, mas aprende inglês porque isso abre portas gigantes, assim, acho que o mundo vai ser remoto, vai ter oportunidade pra caramba, e não é nem questão de assim, abrir portas, obviamente você vai abrir portas para a empresa, né, para trabalho, mas a riqueza de conteúdo que você tem acesso quando você sabe inglês, em termos de artigos, de livros, de tudo, né, a quantidade de recursos que você tem quando você conhece inglês, quando você domina inglês, que vão te ajudar a crescer como, sei lá, profissional, acadêmico, conhecedor de uma área, isso te agrega muito. É uma coisa assim, acho que a gente não consegue enfatizar o tanto que é importante. Eu vou continuar enfatizando na questão profissional, tipo assim, apesar de que sim, técnica e acadêmica fazem uma diferença legal, mas é profissional porque, tipo, tem uma defasagem no mundo inteiro, em qualquer lugar do mundo, inclusive na Índia, que tem gente pra caramba mexendo com TI, mas você tem uma defasagem de programadores, assim, muito grande. E a gente não tem que estar limitado a um mercado do lugar que a gente está hoje em dia, entendeu? Então, tem um amigo nosso que trabalha de Viçosa ou de BH, onde é que ele estiver, para empresas daqui, entendeu? Então, ele faz dinheiro em dólar, quando se joga para o Brasil, com dólar a 5 reais, faz com que a quantidade de dinheiro que ele receba comparado com vagas no Brasil é incomparável, entendeu? Tipo assim, tá quase tão rico quanto o Luizinho. Cara, pra mim ele tá mais, cara. Pra mim ele tá muito mais que eu. E você tá mais rico que eu também, não sei o que você tá falando. Mas vou pesquisar o salário de vocês no Google daqui a pouco. Será que tem lá, Milton? Esse meu fundo aqui é tudo que eu moro. Provavelmente ele cabe dentro dessa sala que o Luizinho tá falando aí. Deixa eu fazer 2 perguntas para vocês que provavelmente alguns colegas devem estar pensando, mas pode estar com vergonha de perguntar e tal. Antes de você fazer a pergunta, eu estou sentindo falta de pergunta do pessoal. Por favor, pergunte, use a oportunidade para tirar dúvidas. Se não tiver, tudo bem. Mas, pois é, eu vou fazer uma pergunta que pode ser que alguns estejam pensando aí, que às vezes pode ter aquela sensação, poxa, eles estão lá, um está no Facebook, um está no Google, provavelmente eles eram alunos brilhantes aqui no curso.
Mentira. Assim, eu posso, sem precisar de eu abrir o Sapiens aqui para mostrar sem brincadeiras à parte, mas eu sei que é difícil falar da gente propriamente, mas vocês consideram que vocês eram alunos assim acima da média no curso? Tinham muitos colegas que tinham eventualmente notas mais altas? Como que era esse aspecto? Para tentar, às vezes, desmistificar algumas coisas. Cara, eu me considero acima da média, eu sempre vou me considerar, mas isso não representava nas notas, entendeu? Não necessariamente representava nas notas. Acho que tinha gente na minha turma que, na minha opinião, disparadamente era mais talentoso que eu, sabe? Tipo assim, ou talentoso talvez seja uma forma errada de falar, porque não diz o esforço que a pessoa tem. Mas você tinha na minha época, Rossini, Carol, Anne, que para mim eram pessoas assim de qualidade, ó, Thiago Bolsano, tinha muito negozinho bom na minha turma que para mim eram tão mais capacitados que eu, entendeu? Mas isso não impede, não. Na minha visão, eu sempre tive uma autoestima um pouco mais alta do que o pessoal da minha turma, mas quando eu olhar o pessoal, eu falava assim, cara, que todo mundo aqui tem capacidade, entendeu? Tipo, todo mundo, sinceramente, sem exceção, assim, não, sem exceção, eu vou falar talvez uma exceção ou outra, mas não sem exceção, todo mundo que formou e estudou comigo tem capacidade de estar onde eu tô, assim, sem... A exceção era a força de vontade, Luizinho. Pode ser, não pode ser, sempre mas todo mundo na minha turma teria capacidade de estar aqui, sacou? Tipo, eu não acho que eu tô fazendo essa pergunta para vocês porque eu acredito que muitas pessoas às vezes perdem determinadas oportunidades por acreditarem pouco na sua capacidade. Absolutamente. Então, é interessante ter essa noção exatamente para trazer essa autoconfiança e permitir que as pessoas se busquem voos mais altos, que às vezes elas teriam condição, mas que elas se limitam por não acreditar muito. Eu falando no... Deixa eu marcar que eu fechei o chat sem querer. Eu falando no meu caso, eu não me considerava aluno brilhante, de forma alguma. Me achava aluno aplicado. Quando eu queria fazer uma coisa, eu estudava bastante, né, para ir bem naquilo e tal, mas eu acho que eu, né, para enaltecer um pouco, né, eu me achava um pouco acima da média para entender alguns conceitos, né, mais abstratos, tipo estrutura de dados, essas coisas que normalmente, não normalmente, mas existiam pessoas que não pegavam tão rapidamente, eu conseguia assimilar, mas que não Luizinho falou, eu acho que todo mundo tem normalmente, o pessoal do curso de computação, ele tem essa facilidade de ver nas coisas. Em termos de matéria, eu nunca consegui uma bolsa de iniciação científica, tipo, meu coeficiente nunca chamou atenção para, eu tentei, acho que 2 vezes, as 2 vezes eu fui reprovado, mas é que nem o Luizinho falou, assim, o conhecimento ele se demonstra de formas diferentes. Algumas pessoas elas não são mais aptas para uma iniciação científica, outras pessoas vão estar mais aptas para determinada área, que nem a gente falou, né, que a computação ela abre bastante oportunidade. A gente fala, né, de programador, porque a gente é programador, mas você pode, sei lá, às vezes você se encontra como na área de banco de dados, como um DBA, sei lá, ou então na área de redes. Carlos ainda dá aula de redes? O Carlos nunca deu aula de redes, não, é? Agora quem está dando é o Vitor. Vitor. Quem dava redes era o Ricardo. Estou dando sistemas operacionais. Sistemas operacionais. Redes eu que dava. Era o Ricardo substituiu. Eu falei assim, Luiz, você tá tô mal. Luiz, você tá me quebrando. O Ricardo é a parte de organização de computadores, né? 1 e 2. Isso. Eu lembro Carlos em SO e programação distribuída. Não, o Carlos foi redes também, eu lembro. Mas enfim, você tem tanto. O meu ponto era que você tem várias áreas que às vezes você acha que você, né, não está se identificando com ela, mas o curso ele vai se abrindo para você ver que existem outras áreas de atuação. E, né, você ser um aluno, sei lá, na média em cálculo, em, sei lá, programação, às vezes você vai ver que você, tipo assim, você
você gosta pra caramba de sistema operacional. Você vai ser doido, mas você gosta. Só respondendo algumas perguntas aqui, assim, você estudava até de madrugada? Sim. Eu acho que eu só estudava de madrugada, na verdade. Eu sempre fui mais noturno do que diurno. Então, eu dormia muito em aula e estudava muito à noite. Posso contar aquela história ou não? Não. Beleza. Não acho que isso é um bom exemplo. Quando a gente for em Viçosa e encontrar pessoalmente, me pergunta dessa história que eu conto. Ao vivo, gravado, não vale. Acho que isso não é um bom exemplo, não. Depois que eu fechar a gravação, ele conta. Melhor não. Isso é coisa melhor que... não. Essa história que é aluno demais. não é bom saber, não. Mas estava muito madrugado, mas é porque era o meu estilo também. Não tem nada muito forçado, não. Mas eu não assistia muito a aula e eu estudava muito por conta própria. Era o meu estilo na faculdade. Eu acho que o Carlos não viu muito em aula sem ser em prova. Deixa eu ver. Tem alguma dica para trabalhar fora do país, para quem está começando agora? Eu começaria com contato. Procura gente que, principalmente os alunos que trabalham, né, a empresa de fora, ou que trabalha, que nem a gente falou, trabalham no Brasil remotamente para a empresa de fora e tal. Porque é um pouco mais complicado, né, você trabalhar para a empresa de fora do país, porque normalmente exige algumas coisas, tipo inglês, né, você ter se for remotamente, agora isso vai ficar um pouco mais flexível, mas até um certo tempo atrás exigia que você tivesse um certo nível de maturidade, experiência, né, para que a empresa confiasse, né, em ter um profissional trabalhando remoto, mas, como eu falei agora, imagino que isso vai diminuir um pouco, mas sempre tenta conversar com pessoas que já estão nessa área. Aí você pode procurar no LinkedIn, pode, né, conversar, ir através de contato e tudo mais, mas tenta conversar com o pessoal nessa área que dá meio que um norte. Eu acho que tem algumas coisas que são legais de citar para isso aí. Tipo assim, primeiro, procurar na universidade possibilidade de fazer estágio fora, ou fazer intercâmbio fora. Isso é uma coisa que abre porta e novamente ajuda com o seu inglês e tudo mais. Se você não achar na universidade, existem programas de student exchange ou de programa de trabalho na época de férias que você vai para os Estados Unidos e trabalha com McDonald's ou qualquer coisa do tipo, que normalmente pode ser, um subemprego, mas de qualquer forma é uma experiência que você tem para poder conhecer outras culturas e aprender outra língua e treinar isso, que muitas vezes é muito da conversação, assim, que você vai. Fazer contato com a galera, com a gente que já formou, eu acho que é uma coisa que é boa de fazer. Normalmente as pessoas são bem receptivas a isso e vai. Tentar fazer estágio fora, acho que abre porta. E entender que é uma parada que leva tempo também. Tipo assim, não é uma coisa que eu quero trabalhar numa empresa dos Estados Unidos hoje. Me passa aí, vou te mandar o currículo e amanhã você está trabalhando aqui, entendeu? Não, todo o processo de sei lá, fazer entrevista no Facebook, o processo de fazer entrevista demorar uns 2 meses. Só para você fazer a entrevista e ser aprovado. Mas para você começar o processo, pode demorar muito mais que isso. Para você ter uma ideia, quando eu fui fazer o Facebook, eu mandei o currículo para eles em janeiro, eles foram me contratar, eles foram me contactar em agosto. Então, 6 meses para eles me mandarem um e-mail falando, vamos começar o processo. E aí a entrevista durou um mês, mais ou menos, e aí eu só fui começar a fazer o estágio lá em janeiro. Então, demorou 1 ano para concretizar o e-mail que eu enviei lá no começo do ano, entendeu? Então, é um processo que não é rápido, é um processo que não é instantâneo, mas se você quiser fazer, você tem que começar em algum momento. Então, pensa assim, eu quero fazer isso daqui a 5 anos, ou 2 anos. Então, começa agora, devagarzinho, você vai adquirindo uma ou outra experiência, vai começar a fazer contato e vai abrindo as portas devagarzinho. Não é algo instantâneo, não. Quer puxar o gancho na pergunta da entrevista? Do Big Tech? Em Big Tech são difíceis quando dizem? Não, elas são diferentes. Elas não são difíceis. Na minha opinião, as entrevistas são fáceis, mas elas são diferentes do que a gente está acostumado. Eu vou um pouco além, vou falar que para recém-formado, talvez seja até mais fácil de passar numa entrevista em Big Tech do que
do que das empresas no Brasil, para ser sincero. Numa empresa do Brasil e às vezes até com você já depois de formado, por exemplo, depois de um certo tempo formado, você passar numa Big Tech talvez não seja tão fácil quanto seria quando você é recém-formado. Por quê? A Big Tech, primeiro, a Big Tech ela tem essa cultura de pegar recém-formados. Eles têm capacidade financeira, né, de te formar como profissional, né, de te moldar como profissional. E aí, no processo seletivo, as perguntas, eles têm essa noção de que eles estão pegando uma pessoa que acabou de formar, que não tem uma experiência de mercado. Então, as perguntas, o processo seletivo ele vai ser baseado no seu conhecimento de curso, no seu conhecimento de fundamentos de computação, de lógica de programação, de algoritmo. Eles vão chegar e falar assim, putz, eu quero um recém-formado que tem 4 anos de experiência fazendo sistema de missão crítica. Eles sabem sequenciar o Luizinho, bota um mudo aí que tá osso. Eles têm essa capacidade, né, de segmentar os candidatos, segmentar a entrevista de forma que vão te perguntar o que é relevante para você passar no processo. E aí que eu acho que, assim, se você fez um curso de computação bom, você tem base de computação boa, você vai mandar tranquilo entrevista de Big Tech, mas tranquilo, assim. Eu, sinceramente, se você domina bem esses conceitos, é coisa de você passar em 2, 3 Big Tech e poder escolher qual oferta que você vai querer. E aí a melhor coisa para isso, se é de seu interesse trabalhar em Big Tech, é maratona de programação. Disparado, o principal me ajudou para estar onde eu estou, entendeu? Tipo assim, que o tipo de problema que maratona de programação te prepara é o tipo de problema que as pessoas perguntam em entrevistas de Big Tech. Tipo assim, maratona de programação você tem lá problemas fáceis, médios e difíceis. Os problemas que as Big Tech normalmente perguntam são os fáceis, às vezes os médios em maratona de programação. Então, quando você costuma preparar para esse tipo de campeonato, ele te abre essas portas assim muito, muito tranquilo, faz esse processo seletivo ser muito fácil para você. Sim. E o estilo de pergunta, né, da maratona são perguntas que elas envolvem os conceitos, né, às vezes um algoritmo, assim, você consegue resolver, mas se você usar tal algoritmo você vai ter a resposta otimizada, e que normalmente como funciona essas perguntas de entrevista em Big Tech. Eles vão te dar um problema, você pode às vezes resolver o problema com uma força bruta, com alguma coisa, mas a ideia é que você chegue numa resposta ótima, ou próxima da ótima, né, se você consegue fazer um paralelo daquela pergunta, daquele problema, com um determinado algoritmo, com um determinado fundamento de computação. Pessoal, o papo tá bom, mas eu sugiro a gente responder mais uma pergunta e fechar, até para não abusar muito de vocês. E o pessoal dá uma descansadinha. Pode responder as duas, tranquilo. O papo tá muito bom. As duas são rápidas. Vamos lá. Quais experiências na universidade vocês consideram que foram fundamentais para a carreira de vocês? Para mim, maratona de programação e no bugs. As duas coisas, para mim, foi o diferencial. Para mim, tecnicamente, foi fundamentos, estrutura, lógica de programação, disparado. Uma matéria que eu não dei valor nenhum, eu falo de coração aberto, não dei valor nenhum na época de curso, e que nos últimos, 3 anos me fez crescer absurdamente, foi programação funcional. Eu não conseguia entender como que aquilo podia me ajudar na época, e nos últimos anos eu comecei a trabalhar um pouco mais com conceitos de programação funcional, com estruturas de código, de arquitetura de códigos, uma programação funcional, que eu falo assim, putz, se eu tivesse entendido aquilo na época de faculdade, né, hoje, possivelmente eu teria chegado nessa
nessa conclusão que eu cheguei hoje. Eu poderia ter chegado bem antes, isso poderia ter me ajudado bem antes no decorrer da carreira. E não tecnicamente, que nem o Luizinho falou, no Bugs, para mim foi absolutamente sensacional. Porque isso te abre portas para você trabalhar com times cross-funcionais, né, que a gente chama. Você trabalha com... Às vezes você trabalha com outra empresa júnior, você está fazendo algum projeto com outra empresa, mas você trabalha em um departamento que não é necessariamente um departamento técnico, tipo marketing, gerenciamento de projetos, alguma coisa. E hoje, né, na minha função que eu faço hoje no Google, eu trabalho praticamente em times cross-funcionais. Eu trabalho com gerente de produto, com analista de marketing, com UX e tudo mais. Eu trabalho com a galera que assim, não tem nada a ver com computação, com programação e tudo mais. E eu sinto que eles têm essa dificuldade, às vezes, com outras pessoas que não têm essas características de relacionamento, né, de entender outras áreas, se fazerem entenderem também. Então, tem me ajudado absurdamente ter tido essa experiência no Bugs para levar para a carreira. E o Luizinho parece que ele caiu, então eu já vou emendar na... Eu acho que ele caiu. Ele voltando aqui, ó. Vai voltar, voltou. Mas já emendando na pergunta do inglês, eu fiz inglês antes da UFV, mas eu não falava inglês. Eu sempre li muito inglês, mas eu sempre fui muito ruim de falar e de ouvir. Eu gostava bastante de ler, sempre fui meio tímido para falar. Eu achava que minha pronúncia era meio... Eu tinha vergonha da minha pronúncia, para falar um português claro. E por eu não praticar a pronúncia, eu também não ouvia muito. Então, eu lia, né, quando eu tinha que ler texto, lia muito site, participava de muito fórum de discussão em inglês, mas quando era para ouvir falar, eu era meio ruinzinho. Então, quando eu fui para o mercado de trabalho, eu tinha mais essa experiência de leitura, mas falar e ouvir foi uma coisa que eu desenvolvi ao longo da carreira. Luizinho, não sei se você quer falar alguma coisa da sua experiência com o inglês. Eu tinha feito curso de inglês anteriormente, mas durante a faculdade eu fiz um student exchange que eu fiquei 3 meses nos Estados Unidos trabalhando no Subway, no restaurante Subway. Isso para mim que foi o diferencial, assim, que me deu a fluência de falar, então, tipo assim, de pensar em inglês e responder, assim. Mas eu tive uma base de inglês um pouquinho, mas o viver lá por um tempo para mim foi diferencial. E não sei, eu conheço gente que entrou na faculdade sem saber nada e hoje está aí morando fora e falando inglês o tempo inteiro. Tipo, existem várias formas de você aprender inglês, assim, é muito pessoal, assim. Tem gente que, sei lá, aprende inglês vendo série, vendo filme, ouvindo música. Tem gente que prefere ler, que prefere estudar livros e tudo mais. Tem gente que prefere fazer aula. Vai muita pessoa, mas eu acho assim que o legal do inglês é que ele te permite que você aprenda de forma bem variada. Então, desde que você seja disposto a aprender inglês, eu acho que você vai achar uma forma que encaixe melhor para você. Hoje tem até alguns canais do YouTube, conteúdo gratuito, que fazem, por exemplo, análise de cenas de filmes, cenas de séries, e em cima disso vão ensinando o inglês. É bem interessante, assim, como vocês falaram, o que não falta são recursos, né, para aprender inglês. E hoje a gente já falou sobre isso com eles em vários momentos. O Salles até brincou no chat ali, que parece que foi combinado, mas na verdade não foi. Porque isso só ressalta a importância mesmo. O professor Vladimir falou disso mais cedo para eles. O Vladimir hoje é o diretor de Relações Internacionais da UFV. Então ele traça essas parcerias com universidades de fora, cria possibilidade de mobilidade acadêmica. Então ele sempre bate muito nessa tecla. Foi bem interessante vocês falarem disso com eles também. E eu acho que o Vladimir é uma pessoa que né, estando nessa posição, né, de diretor internacional, pelo menos eu me lembro que ele tinha bastante oportunidade, né, de intercâmbio, de coisa fora, que eu acho que vale a pena ficar atento também.
Pessoal, para a gente fechar aqui, vocês gostariam de deixar algum contato para os alunos, se de repente eles quiserem procurar vocês por alguma coisa, tirar alguma dúvida? Pode ser, por exemplo, e-mail. Se vocês quiserem, de repente, pode digitar no chat para eles aí, que aí depois eles podem mandar alguma mensagem diretamente para vocês. Vou colocar aqui rapidinho. Vamos procurar no LinkedIn, no e-mail, muitas vezes é LuizPCF, Luiz com Z, PCF, arroba qualquer coisa. Mas, o meu é a mesma coisa. Eu não tenho usado Twitter muito, não, meio... Achei que estava na hora de parar, que tava demais, mas... Twitter, se a gente não filtrar, a gente entra em depressão atualmente, né? Não, isso é uma outra discussão, mas para mim deu. Mas eu tô lá, tô no Facebook por causa do Luizinho, tô no LinkedIn, e-mail, mas enfim, qualquer forma que você procurar, eu coloquei meu usuário, que normalmente eu uso Rafael Mento para qualquer coisa. Então, beleza. Galera, eu queria agradecer muito vocês aí pela disponibilidade. O papo foi muito legal, divertido. Deu pra gente falar de coisa séria, brincar um pouco também, para quebrar o gelo dessa turma que tá chegando. Eu acredito que eles tenham gostado muito também. A gente acabou passando um pouco aí do nosso tempo, mas enfim, quando o papo tá bom, a gente segue e é assim mesmo. Eu vou propor para todos a gente fazer uma pausa de uns 15 minutinhos. A palestra estava marcada para as 17, a gente começa às 17h15, não tem problema nenhum, para a gente fazer o fechamento do dia com a palestra do professor Salles. Tá bom? Então, novamente, um abraço aí para vocês. Eu vou fechar a gravação, depois eu vou deixar disponível lá no canal do YouTube, se vocês quiserem ver lá. A gente só não recomenda o Carlos assistir o início, né? Porque tinha umas coisas lá que a gente falou que pode ser que não esteja muito bom. Pode deixar. Mas o Luizinho não deve ter falado nada, que ele mesmo falou que não ia à aula, quando ele ficava dormindo, que estava de madrugada, então... Eu nem sabia que eu tinha dado aula de redes para ele. Não deve ter falado nada. É verdade, ele não sabia nem quem que era o professor, hein, Carlos? Isso daí foi Passou. Eu te conheço só pelado, Carlos. Eu te conheço pelado só. Para os calouros aí, além de ensinar computação, eu ensino futebol também. É por isso que eu queria contar a história proibida, mas eu prometo que se a gente for em Viçosa, eu conto ela pessoalmente. Beleza, vamos esperar então. Então tá. Aqui, um abraço, prazer ver vocês dois aí. Um abração, pessoal. Valeu, galera. Valeu. Até a próxima aí. Até mais.